Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de julho aqui pro canal. Se você caiu de paraquedas e não percebeu, está acontecendo um Veda aqui durante esse mês, o que significa que estaremos juntos todos os dias de agosto com vídeos inéditos, saindo sempre às 10 da manhã. Se você perdeu o primeiro vídeo, lá eu comentei sobre a agenda desse mês, como que as coisas vão funcionar, e também falei para vocês deixarem perguntas lá naquele vídeo nos comentários, porque no dia 31 eu quero fazer um encerramento do Veda respondendo as perguntas de vocês. Então se você quer deixar alguma pergunta, quer conferir a agenda desse mês, corre lá para assistir aquele vídeo, beleza? E vamos então seguir com o fechamento das leituras de julho. Terminei em julho foi O Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin. Esse é um livro de contos que estava sendo super falado, ele entrou na lista dos melhores do New York Times e eu fiquei bem afim de ler porque estava todo mundo falando, eu acho que foi no ano retrasado, e a minha madrinha me deu de presente. E aí o que que acontece quando eu tô com o livro na estante? Minha vontade de ler acalma um pouco, depois eu ficava enrolando porque contos não são o meu formato de leitura favorita e eu sempre ficava enrolando pra pegar. Decidi pegar porque eu tinha colocado ele também no meu desafio Leia Mulheres desse ano. E quando eu comecei a ler eu fiquei um pouco reticente porque eu não estava entendendo direito a que o livro veio, assim, os contos são curtos e cada um deles sozinho não estava me dizendo muita coisa, mas depois que eu li o segundo ou o terceiro eu já quis dar uma pausa e fui pesquisar algumas resenhas do livro para ver o que as pessoas andavam falando, para eu tentar entender qual era o que dele. E aí eu achei a resenha da Thaís, do Resenhas, e ela tava falando, né, que os contos, na verdade, eles são muito baseados na vida da autora e que eles falam muito de vida, né, são contos bem cotidianos. E que, na verdade, a magia do livro tava na coletânea de contos mesmo. E, realmente, quando você vai lendo, um conto vai se conectando com o outro, você vai reconhecendo pessoas da vida da autora, mesmo que ela mude as pessoas de nome em determinados contos, e ela vai retratando situações da vida dela de forma não cronológica. Então os contos vão se encaixando de uma maneira nem um pouco óbvia. São 48 contos curtos que a gente tem aqui. O livro super me envolveu, eu não conseguia parar de ler, eu li bem rápido. É um livro que eu já tô recomendando pra todo mundo, porque são contos realmente muito interessantes que não funcionam tão bem sozinhos. A coletânea é que é a magia desse livro. Depois eu li Memórias de um Urso Polar, da Yoko Tawada. Eu tinha visto esse livro na livraria e ficado bastante curiosa, porque é um livro que foge do óbvio, né? O que eu li aqui na sinopse é que era uma história de gerações, só que o diferencial dela é que as 3 gerações aqui retratadas são de ursos polares, né? E é um livro que vai falar muito sobre o século XX, todos os conflitos que aconteceram então, e é claro, vai trazer pra gente essa questão dos animais sendo subjugados pelos seres humanos, né? Então a gente tem aqui de fato 3 gerações de ursos polares, 2 fêmeas e um macho, e as fêmeas foram ursas de circo e de zoológico por fim, e elas perderam tanto os seus instintos e sua animalidade que o ponto de partida da autora, na verdade, foi que a 3ª geração, o urso bebê, o Knut, foi abandonado pela sua mãe num zoológico, né? Então ela teve essa história real, essa ursa teve o Knut num zoológico em Berlim e ela abandonou essa cria, ele teve que ser, né, criado totalmente pelos funcionários do zoológico. A autora, quando viu essa notícia no jornal, resolveu tentar explicar essa situação de alguma maneira e criou então uma história para cada uma dessas gerações, tentando explicar essa animalidade perdida. É um livro interessante porque ele parte desse ponto que são ursos polares contando uma história. Eles são narrados de formas diferentes, mas se eu não me engano os 3 em primeira pessoa. A primeira é a mais clara porque ela está escrevendo uma autobiografia, é uma ursa escrevendo uma autobiografia, e sim, aqui os ursos pensam e agem como pessoas em muitas das vezes. Então é como se fosse uma fábula, né, que é aquele negócio que são os animais
vivendo, falando e tal como pessoa, então isso pode ser considerado uma fábula bastante contemporânea, e acho que desde criança eu não li uma fábula. Então é um livro interessante porque foge da zona de conforto, não é um livro maravilhoso, não é um livro inesquecível, mas o que eu gosto muito no catálogo da Todavia é que ela sempre está propondo essas experimentações e esses livros que saem da nossa zona de conforto. Além disso, é de uma autora, né, de origem asiática, mas o livro é considerado literatura alemã, porque foi na Alemanha que ela, enfim, cresceu e escreveu e tal, então já é um livro com uma nacionalidade que foge um pouco do meu conforto, tanto se for oriental quanto se for alemã, porque não são nacionalidades que eu tenho muito na minha estante, né? Então, enfim, ainda vai demorar um pouquinho, acho que só depois do Veda, mas vai sair resenha desse livro, e se vocês quiserem saber mais é só esperar um pouquinho. Depois tivemos uma dobradinha da Todavia, porque eu li Quarto Branco, da Gabriela Guerri, que é uma autora que nasceu no Uruguai, mas viveu grande parte da sua vida e escreveu esse livro aqui no Brasil, então acho que é considerado literatura nacional. Quem me deu esse livro, mais uma vez, foi a Carla, uma inscrita que está sempre presente aqui nos meus vídeos, porque ela não acumula livros, então ela sempre me oferece livros que ela já leu e que ela não vai manter na estante, e como ela é uma leitora metódica, os livros chegam sempre intactos e perfeitos. Eu fico até com dó de ler os antigos livros da Carla, porque eu quebro lombada, porque eu fico dobrando as pagininhas assim, elas ficam sujinhas, enfim. Quarto Branco é um livro muito íntimo, eu acho que a sinopse dele é bem certeira, porque ele fala aqui que esse livro é quase que uma meditação sobre família. E aqui a gente tem uma personagem que também tem um certo embasamento na vida da autora, porque ela também nasceu no Uruguai, a personagem, e foi pro Brasil pequena. No caso da personagem, ela tem uma irmã gêmea, ou tinha uma irmã gêmea que morreu ainda bebê, e ela sente isso na vida dela o tempo todo, essa falta da irmã que deveria estar ali, um pouco de culpa por ela ter sido a que sobreviveu. Tem uma questão muito, muito íntima também aqui, que na verdade o livro todo é íntimo, mas uma questão muito interior dela, que é a questão da troca dos nomes, porque elas eram Glória e Gaia, e ela descobre em algum momento, lendo o diário da mãe, que na verdade ela era a Gaia, só que, enfim, desde que elas conhecem por gente, ela é a Glória. Por quê? Porque quando a outra bebê morreu, eles decidiram trocar os nomes e como se fossem como se estivessem enterrando a Gaia, porque Gaia tem a ver com terra, e ela voltaria pra terra e eles deixariam a Glória em vida. Então ela tem essa forte questão, né, dela ter ganhado um outro nome depois da morte da irmã, e da irmã ter sido enterrada com o nome que originalmente era dela, mas ela também não tem certeza se ela leu isso no diário, porque a mãe dela nunca quis falar sobre o assunto e parece que rasgou as páginas do diário, e esse é um assunto que ela vai retornando ao longo de todo o livro. E ela decide fazer uma viagem para o Uruguai para visitar o túmulo da irmã, para tentar pegar as cinzas dela, para poder mostrar o mundo para essa irmã. Então esse livro é realmente uma meditação de família. Além da história da irmã, ela vai reviver outras questões de família mais profundas, de seus antepassados e enfim, da história do Uruguai. É um livro curtinho, ele é bastante intenso, assim, durante o período que você tá lendo. Você vive muito tudo que a Glória tá passando, mas ele também não é um livro marcante. Eu não tenho a sensação de que ele seja um livro que vai ficar e que daqui a 2, 3 anos eu vou falar, eu li Quarto Branco e a história é essa e tal. Mas é um livro que eu gostei muito. Eu acho que nem todas as leituras têm o objetivo de ficarem pra sempre, né? Algumas são só pra gente viver intensamente o momento, e com certeza é o caso de O Quarto Branco. Depois eu li o maravilhoso O Fantasma da Ópera. Não vou me estender porque tem um vlog de leitura de mais de 20 minutos aqui no canal. Só queria dizer que eu amei esse livro. Eu já tinha tido contato com a obra no teatro. Eu era muito, muito louca pra ler o livro. Quando eu vi que a Zahara ia lançar na edição de clássicos, eu fiquei super animada. Eles me mandaram o livro e, enfim, eu devorei. Eu li em 2 ou 3 dias. Fiz um vlog acompanhando a leitura. E se vocês quiserem saber mais sobre o livro, então o link do vlog vai estar aqui nos cards. Depois que eu li O Fantasma da Ópera, eu já ia emendar num outro clássico, mas aproveitei para ler um quadrinho que já estava emprestado da minha amiga Vanessa lá em casa há bastante tempo. Eu ainda não tinha pegado, e eu li o quadrinho em uma tacada só. Foi assim, eu comecei no fim da tarde e eu fui lendo pra terminar antes de dormir, porque no dia seguinte eu ia viajar e eu não queria levar
o quadrinho na mala, e foi A Origem do Mundo. É um livro que já tinha sido recomendado pra mim num vídeo aqui no canal que eu gravei com a minha amiga Isadora, onde a gente indica 3 livros, uma pra outra. Ela tinha me falado que esse livro era muito importante, muito engraçado, que eram as mesmas coisas que a Vanessa tinha me falado também quando ela me emprestou o livro. O livro vai falar, o subtítulo dele é algo como a história da vagina ou vulva versus o patriarcado, uma coisa assim, e exatamente sobre isso que ele vai falar. Ele vai falar sobre vulva, vagina, aparelho reprodutor feminino, que vem sido deixado de lado por tanto tempo, que vem sido pouco estudado, né? O próprio clitóris foi descoberto ontem, praticamente descoberto, né? Descoberto porque um homem branco foi lá e falou que ele existia, porque com certeza as mulheres já sabiam da existência dele há bastante tempo. Então é um livro muito engraçado, muito irônico. A gente tem uma personagem que ela é como se fosse uma professora e ela vai contando tudo pra gente de uma maneira muito ácida, falando de como a vulva, a vagina e etc. foram retratados ao longo da história. Vai falar sobre o tabu da menstruação, e com isso vai falar sobre patriarcado, problemas de machismo e tal. É um livro muito interessante, eu acho genial que ele exista, e eu gostaria muito que ele fosse, por exemplo, usado em aulas de biologia na escola, porque realmente a gente... eu lembro dos meus livros de biologia e a gente tinha, né, o aparelho reprodutor masculino muito bem desenhado e com as setinhas lá explicando tudo, e o aparelho feminino a gente só vê o lado de dentro. É como se a vulva não existisse, a gente não aprende nada sobre ela, e se a gente aprendesse isso mudaria muita coisa na nossa vida, né? E ele fala também até de cirurgias plásticas, de alteração de aparência da vulva e tal, e fala de uma maneira muito clara, muito interessante e, acredito eu, muito efetiva. E é por isso que eu acho que todo adolescente devia ganhar esse livro de presente quando estivesse entrando na puberdade, porque ele é muito importante. Por último, mas jamais menos importante, eu li o fabuloso A Casa dos Espíritos, livro que entrou na minha lista de favoritos da vida. Foi o livro do Leia Mulheres, de julho, do Rio de Janeiro. Eu já queria ler esse livro há bastante tempo e foi ótimo que aconteceu de Leia Mulheres ser sobre ele, e eu ganhei ele de aniversário da minha amiga Luísa, que é a maior Allender que eu conheço. E eu amei muito. Eu já li Paula, da Isabel Allende, e eu acho que depois que eu li essa segunda obra dela, eu comecei a gostar ainda mais de Paula. Esse é um livro incrível, é um clássico do realismo fantástico da América Latina. Ele é um livro muito comparado a 100 Anos de Solidão, e eu até entendo por quê, porque são duas formas de tratar conflitos políticos da América Latina através de uma grande geração de famílias, através de um elemento simbólico. No caso de 100 Anos de Solidão, a cidade de Macondo; no caso de A Casa dos Espíritos, a casa da família Trueba. É uma história de geração de família, uma história extremamente complexa, extremamente completa, um grande ciclo da vida. Eu acho que o mais mágico dessa história é a forma com que a Isabel conseguiu construí-la. Esse é um livro totalmente anacrônico, ele não é situado nem em tempo nem em espaço. A Isabel é chilena, então é claro que a gente sabe que muito do que ela coloca aqui tem a ver com a história política do Chile, com a história da própria família dela, porque ela é sobrinha de Salvador Allende e tal, mas ela não situa esse país. A gente só sabe que ele é uma cidade, um país da América do Sul, e ela também não nos situa no tempo, o que é mais incrível, porque esse livro pode ser lido a qualquer momento e ele pode estar acontecendo agora em qualquer país da América do Sul. Porque, enfim, isso é muito atual. Eu acho que é triste que ele seja atual. Inclusive, esse livro é desesperador de ler no momento atual do Brasil, porque o Esteban Trueba, que é um político, que é um dos personagens principais do livro e que é um político conservador de direita, ele às vezes é uma paródia do Bolsonaro, e o livro foi escrito em 82, então é assustador e por vezes engraçado também. Mas enfim, o livro tem mulheres fortíssimas, traz uma história incrível, cheia de sentimento e, por que não, de ensinamentos também. O Leia Mulheres desse livro foi o melhor encontro do Leia Mulheres que eu já fui desde que eu comecei a frequentar. Então, assim, foi um livro que entrou direto pra minha lista de favoritos da vida, e eu não sei nem como começar a fazer resenha aqui pra vocês, porque é muito difícil falar de uma coisa que a gente ama demais, ainda mais se essa coisa é tão complexa quanto que a Isabel fez aqui em pouco menos de 500 páginas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam gostando de acompanhar esse Veda. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até amanhã. Tchau!